Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos do BPA, né? Hoje estamos aqui dando continuidade ao nosso podcast. Hoje, uma das pessoas que eu estava doido para poder conversar, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que se você ainda não foi em nenhum evento dentro do BPA, você Ah, não sabe quem é essa pessoa. Uma das pessoas que tem uma característica que eu adoro, que é uma das pessoas da energia mais gostosa que delícia. dentro do BPA, que é a nossa querida Cissa. Dá um Ai, oizinho pra que galera, Cissa. delícia. Ai, pessoal, oi, pessoal do BPA. Oi, né, família. Eu digo que o BPA, ela é uma extensão da minha família, porque a minha história com o BPA vai muito além de um grupo de networking, né? Um grupo de pessoas engajadas que querem fazer os seus melhores, que são os melhores, e é aí que eu quero estar, porque eu não sou boba nem nada, Com né, meu certeza. amigo? E é legal também, né? Porque eu vejo, Cissa, uma coisa que eu achei muito legal que quando a gente estava selecionando, que muitas pessoas te conhecem, muitas pessoas te conhecem dentro do BPA, mas poucas pessoas às vezes não te conhecem tanto o lado seu profissional, que é um lado maravilhoso. Você que está ouvindo não conhece. Vamos fazer primeiro uma apresentação de quem é a Cissa, só para vocês entenderem. A Cissa é uma terapeuta sistêmica, especialista em inteligência relacional afetiva, Master Coach e palestrante motivacional e criadora do método Mulheres Inteiras e Relações Inteiras. A Cissa aqui é uma das pessoas que está bem ativa dentro do Instagram, né? O link vai estar dentro aqui, vai estar debaixo na descrição aqui. Se você está ouvindo no Spotify, pode olhar, o link está aqui embaixo também, né? Dentro do Instagram dela, ela dá várias e várias dicas, né? E para a gente já poder começar, né, Cissa, assim, fala um pouquinho pro pessoal o que que é uma terapeuta sistêmica, que eu acho que muita gente tem essa dúvida, né? Verdade. É uma profissão que vem crescendo muito, um profissionalismo que vem crescendo muito nos Uhum. tempos de hoje. E eu mesmo, assim, eu acho fantástico o trabalho e eu sou muito curioso para entender um pouco mais desse mundo. Que delícia. Bom, primeiro eu quero começar, além de agradecer essa oportunidade, dizer que antes de tudo isso aí que você falou, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou filha, eu sou noiva, eu sou futura esposa. Eu sou um ser humano que busca na minha vida inteira Uhum, esse lugar de reconhecer quem eu sou. Não é de encontrar quem eu sou, é reconhecer quem eu sou. E ao longo dos últimos 20 anos da minha vida, eu entendi e compreendi que aqui eu ensino com a minha profissão o que mais eu precisava aprender. sim. Porque chegou em um determinado momento da minha vida, Bruno, que eu comecei a questionar o que realmente fazia sentido para a minha vida. Eu fui mãe com 23 anos de idade, casei também com essa idade, e já Uhum, ainda como uma menina muito jovem, não sabia o que era a vida, não sabia o que era ser mãe. Antes de me tornar essa profissional, eu venho do mundo corporativo, eu tenho uma formação em contabilidade e trabalhei 33 anos, que eu trabalho desde meus 12 anos, olha. em finanças. Então, assim, quem vê a Cissa que trabalha hoje com desenvolvimento e com autodesenvolvimento humano, não Uhum, diz que eu era uma Cissa que trabalhava com números, trabalhava na maior mineradora do nosso país, lá no Brasil, e aham, estava muito feliz com o que eu fazia. Até que num determinado momento eu percebi o quão distante eu estava do meu casamento, do uhum, meu marido na época, que era o pai dos meus filhos, e uhum, dos meus próprios filhos. E comecei a viver dentro da minha própria casa um distanciamento dos meus filhos e deste homem que começou a me intrigar. Até que num determinado momento, o meu primogênito, que é o meu filho mais velho, começou, Bruno, a me excluir de tudo da vida dele. Ou uhum, seja, em uma mesa de jantar, ele dizendo para o pai que tinha uma competição de natação e queria que o pai fosse para fotografá-lo e não me incluiu. uhum, Ali eu tomei a consciência de que algo estava acontecendo. Comecei a fazer terapia e, através dessa terapia, entendi e compreendi que o que estava refletindo na minha casa e na minha família era algo que eu, como mãe, como uhum. mulher,
inconscientemente estava trazendo para dentro da minha casa. Legal. Isso, Bruno, foi um clique na minha vida, porque eu tinha aí, em média, 38 anos nessa época, e eu falei assim: eu preciso e mereço olhar para isso mais amplamente, Uhum. porque o valor da família para mim é muito grande. Então, eu comecei lá em 2005 comigo mesma, para entender o que estava acontecendo comigo, e fui me encantando com as explicações do porquê muitas coisas aconteciam na minha vida. E aí Uhum. eu linkei claramente aos meus pais, aos meus ancestrais, e comecei a estudar enlouquecedoramente sobre isso, porque eu sou uma mulher que, quando algo me desperta, eu quero ser a melhor, eu quero estudar, eu quero ir a fundo. Certo. Assim, ao longo desses últimos 20 anos, eu comecei a olhar para o meu casamento, para o meu relacionamento com esse homem, para a minha relação com os meus filhos, e aí fui buscando formações dentro e fora do Brasil para me tornar a profissional que eu sou hoje. A constelação familiar, né? Eu me tornei consteladora familiar há pouco mais de 5 anos, foi no meio da pandemia, eu já estava finalizando Uhum. a minha formação, e ali eu encontrei a peça que faltava para o meu quebra-cabeça, onde Legal. eu entendi que, quando uma mulher ela não está bem resolvida, eu estou falando mulher porque eu estou aqui me referindo à minha própria Sim. experiência, mas eu estou falando até de um indivíduo, né, como nós, seres humanos. Agora, sim, específica e fundamentalmente a mulher, porque a mulher ela é esse portal de luz para a Uhum. perpetuação da vida na construção de uma família. Sim. E ela, sim, ela tem essa coisa do semear, do procriar. E quando uma mulher, né, como dizem, né, se você tem uma mulher feliz, você vai ter uma vida feliz, você vai ter Sim. uma casa feliz. E é assim que funciona. E a constelação familiar me trouxe essa visão dos porquês e também dos paraquês. Aham. O porquê é remeter você para o passado, e o para quê é olhar para o futuro. Desses porquês e do que esses paraquês, a gente segue vivendo a vida, e de vez em quando a engrenagem não roda, você Aham. sente um E por que que isso está acontecendo, né? Quando eu descobri isso, eu falei: eu vou criar uma metodologia. Eu vou trabalhar com o público, claro que mais de 80% do meu público são mulheres, mas cada vez mais tenho sido procurada por homens. O Aham. meu próprio noivo, futuro marido, fala: meu amor, você tem que falar alguma linguagem específica para os homens, porque é isso que você fala. Nós não sabemos como lidar, e é Uhum. importante a gente escutar isso. E daí em diante as coisas começaram a se abrir na minha vida de uma forma muito ampla e muito profunda. Eu não sei se eu respondi a sua Sim, pergunta. respondeu. E aí, agora já me vem uma pergunta que eu acho muito legal. Eu, né, eu adoro quando eu vi a sua área de psicologia e tudo, eu sou fascinado. Eu brinco que eu quero ser o que a gente brinca, né? Que é o psicólogo de bandeja, que eu adoro, eu estudo. É uma das áreas que eu estudo por hobby, eu adoro mesmo. E uma coisa que me chama muita atenção e que eu acho muito importante, né? Trazendo um pouco do seu feeling profissional para essa pergunta, que é o quão importante a gente descreve, já você já é a segunda pessoa, né? Para quem ouviu o podcast nosso que a gente gravou com a Michelle, vai lembrar que a Michelle ela relata exatamente esse mesmo movimento na vida dela, que é um Uhum. movimento que eu acho que é um movimento muito natural na vida de todo profissional de sucesso, que é aquele, né, algumas pessoas falam que é você ir pro chamado, né? Para o Algumas pessoas chamado. se consideram isso pro chamado, e tudo. Eu brinco muito que eu fiz esse movimento na minha vida. Eu voltei a dar aula, né? Eu voltei a ser professor. Eu adoro, é uma das coisas que me fascina. E eu acho Uhum. isso muito nítido que a gente vê o brilho, né? Aquele brilho na pessoa quando ela fala, aquele, né? Aquele tesão que a pessoa tem quando ela fala daquilo que ela gosta de fazer.
E Boa. ouvindo você falar desse momento, né, desse pequeno resumo da sua jornada, é muito nítido que você ama o que você faz. E, Sim. consequentemente, a gente sabe que quando existe esse amor, existe esse cuidado no que a pessoa gosta de fazer, automaticamente já sai muito bem feito ou sai muito melhor do que a gente já faz por obrigação. E aí eu queria chamar um chamado para você, Cissa, de, né, dentro da sua história, quantos casos você já não viu de pessoas que fizeram esse clique, fizeram essa virada de chave, e muitas pessoas às vezes se perguntam as dificuldades para fazer essa virada de chave. E aí eu Uhum, quero te perguntar, o que que a pessoa ela tem que ver primeiro para uhum, poder começar a identificar, porque eu sei que é um processo realmente longo até a pessoa uhum. ter essa visão. O que que a pessoa precisa primeiro para identificar e o quão isso é benéfico na vida pessoal e profissional da pessoa? Nossa, que pergunta inteligentíssima, é maravilhosa. O primeiro ponto parte da premissa que você só consegue mudar o que você enxerga. Enquanto você não enxerga o que precisa mudar, você não tem a clareza do que realmente você precisa colocar como ação corretiva na tua vida. Porque uma coisa é você ver que você pode estar trazendo um padrão, uma coisa é você ver que você pode estar trazendo uma crença, uma coisa é você ver que você pode estar trazendo uma experiência anterior. O ponto é que isso, para quem está de fora, às vezes fica claro, mas para quem está dentro, Uhum. não tem essa clareza. Então, o óbvio, eu digo muito óbvio, eu digo que o óbvio ele precisa ser dito. Sim. Esse óbvio traz a clareza. E essa clareza desse porquê que isso está sendo repetido, que está linkado a uma lealdade e a uma fidelidade. Há três pontos de vistas, há três questões que todos nós trazemos na nossa vida. Porque a gente só repete as coisas que não funcionam, e até o que funciona também, mas eu estou Uhum. botando foco aqui o que não funciona, né? Porque estamos linkados a uma lealdade, a uma fidelidade, que são aos nossos ancestrais, e aí eu coloco aqui nossos pais, nossos avós e bisavós, e sim, isso está na memória do nosso DNA, o que eles passaram ou não passaram, e Uhum. quanto mais eu trago essa visão para as pessoas e falam, meu Deus, agora eu entendi, agora eu sei por que que eu faço isso, aquilo ou aquilo outro. A outra questão também é com as três primeiras fases de sua vida, que aí eu estudei muita antroposofia, e aí eu trabalho especificamente os três primeiros setênios de um indivíduo, de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21. Essas três fases são os três pilares que sustentam o adulto que nós somos hoje. Uhum. Entende? Dependendo do que você viu, dependendo do que você passou, dependendo do que você escutou, dependendo do que você experienciou, não tem jeito. A criança, ela é sempre autorreferente. Sim. Ela vai repetir como certo e errado. Uhum. Se você chega para uma criança, e eu sou carioca, né, do Rio de Uhum. Janeiro, e fiz um trabalho voluntário no Morro Dona Marta, que na época nem era comunidade, era morro. E a gente perguntou para um garotinho por que, que o pai dele fazia coisa errada. Ele deu um chute na canela da psicóloga e ele falou assim: Meu pai não faz nada errado. Por quê? A única referência que ele tem dentro do morro Sim, é o pai. é o Eu preciso anotar muito essas experiências, porque isso eu acho fantástico, assim, eu acho plástico. E incrível. aí é o pai. Então, como é que a gente pode dizer que andar com uma R15 na mão traficar drogas e tal? E como é que a gente pode dizer que isso é errado se ele só vê isso 24 horas por dia na vida dele? Então, um ponto que eu acho bem interessante também a gente ver, isso existe, né? Essa questão do óbvio ser visto, que eu acho Sim. que E isso só, é. só um Ah, instantinho que eu sim. não falei a terceira, Ah, só ok, porque sim, eu sim. estou muito presente com o que eu estou falando, né? Que a terceira são as experiências que a gente vive depois do terceiro setênio. Quando 21 anos você está de maior idade e você vai para a vida, Uhum, entende? Então, sim. só para repetir, as crenças hereditárias, as crenças que você traz das suas três primeiras fases de infância e as suas experiências já como adulto.
É Hum, por isso que você repete, que nós repetimos um padrão. É por isso. E é por isso que isso se ancora dentro da gente. Porque como é que você vai dizer que uma coisa que você viveu, que você sentiu na pele, como é que você vai dizer que isso é uma crença, que isso não existe? Aí a pessoa vai dizer, uhum, peraí, quem é você para chegar na minha vida e dizer que isso não funciona? uhum. Então, Entende? isso é muito interessante, que eu acho que é, eu compartilho dessa ideia também, que eu acho que a pessoa ela tem que se enxergar primeiro, né? Eu achei ótima a sua palavra, que às vezes o óbvio tem que ser dito. E isso é muito interessante, o óbvio tem que ser dito. E agora entra uma outra pergunta que eu já quero aproveitar essa sua explicação, que é: e quando a pessoa tem a dificuldade de Uhum, poder enxergar o óbvio? Mesmo que às vezes, que eu vejo muito, né, quando a gente se depara com essa questão de enxergar o óbvio, às vezes eu vejo muito que existe das pessoas um ponto de rejeição, um ponto de não exato. aceitar Não aquele quero ver, óbvio. não quero escutar, não quero enxergar. Uhum, E aí, a Cissa, quando ela tá ali no processo de atendimento, que ela se depara com essa situação, o que que de dica você dá para uma pessoa que fez um acompanhamento, iniciou um acompanhamento, tá fazendo ali a terapia, e aí ela recebeu essa informação, né? O óbvio uhum. foi dito para ela, porém Ó, ela não enxerga. maravilhosa, querida. O que que você passa para as pessoas? Dois motivos que isso acontece. Primeiro, essa pessoa tem um ego intergaláctico. Uhum, Dentro desse ego, ela já determinou suas verdades absolutas, tá? Então, você pode vir o Papa, pode Jesus Cristo descer aqui na Terra e falar isso para ela, que uhum. ela vai seguir achando que o que ela sabe, o que ela já não sabe, ela também pode correr atrás. Então, vai atrás de livro de autoajuda. Se livro de autoajuda ajudasse alguém, a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo na humanidade hoje, né? Então, essas verdades absolutas que está ligado ao ego, à arrogância, à prepotência, e achar que já sabe. Isso, Bruno, é uma coisa assim impressionante, tá? E o segundo motivo, que você vai talvez se espantar, a utilidade que essa pessoa vai ter em não querer enxergar isso. Ou seja, está dentro do comportamento da vítima Uhum, ou do conforto, que está tudo linkado. Porque o único motivo que você, diante da clareza do que está impactando você e a sua vida, você não toma uma decisão, a palavra decisão vem de decidir e decisão, de uhum, decidir cortar aquilo que você já sabe que não funciona mais, é o teu ego e a utilidade que isso tá. uhum, Porque por incrível que possa parecer, é muito mais confortável a pessoa justificar o injustificável para seguir naquele lugar, porque um comportamento de vítima nada mais é de uma pessoa que não quer agir. uhum, A culpa é o não para não ação, entende? Eu uhum. prefiro ficar com a culpa, eu prefiro ficar aqui me vitimizando, ó vida, ó céus, do que tomar a Agir. ação corretiva. E a zona de Fantástico. conforto, por quê? Tanto no ego quanto nesse lugar da utilidade de não querer enxergar, essa pessoa está tendo benefícios. Uhum, Então, eu vou direto no ponto, né? Que benefícios você está recebendo para que você continue escolhendo estar nesse lugar? E, às vezes, são benefícios de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. uhum, E esses benefícios aparentes, por mais que a pessoa, que eu clarifique isso para ela, que isso tem prazo de validade, ela escolhe, Bruno, porque aí ela entra num lugar que eu faço com esse punho fechado de resistência. uhum, E aí, como eu falo, né? O que resiste persiste, e a dor é o preço que você paga por resistir.
Então, quanto mais você resiste em olhar para uma área da tua vida ou para uma questão que você já sabe que está mal resolvida, mais você segue como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Porque Uhum, isso vai seguir se repetindo até que você fale, chega, que é uma outra explicação muito boa também, né? uhum, O que que gera, o que que faz com que uma pessoa tome a decisão de mudar o tamanho do esgotamento que ela está em uhum, seguir batendo cabeça. entendi. E Se ela isso não quer mudar, ela ainda não sofreu o suficiente. e eu acho isso fantástico, né? Aproveitando o gancho de você ter dado o exemplo do vitimismo, eu vejo que atualmente a gente vive num mundo onde o vitimismo ele acaba sendo um dos maiores gaps de defesa das pessoas, né? Perfeito. As pessoas usam muito o vitimismo e eu vejo assim, eu acho que a sua explicação para mim foi a melhor explicação que eu já pude ouvir do vitimismo, que é a falta de agir das pessoas. A falta de ação tem uma utilidade. Isso. E é muito interessante porque quando a gente começa a enxergar, que a pessoa começa a ver o vitimismo, ela sempre tem uma desculpa por trás, que é o que você fala, que vai dar ela alguma coisa de pequeno, Benefício médio ou longo prazo. a Vai longo dar, prazo. às vezes, um conforto para ela. Às vezes Com eu prefiro entrar dentro de um ponto de vitimismo na qual eu vou ser, eu vou receber um carinho do que perfeito. agir. Às vezes eu vou me colocar dentro de um ponto de vítima para as pessoas, Uhum. onde as pessoas vão ter aquele velho ditado, tadinho, não faz isso com ele, não fala, e a Exato. pessoa se acomoda com aquilo. E eu acho que isso acaba sendo um mal que a gente vem vivendo, né, nos últimos tempos, Muito. principalmente, né, eu falei isso um dia com a minha turma, Está vivendo que uma é sociedade dodói, isso, doente. de uma sociedade mais fraca e de uma geração, né, que isso vem através de querer tudo muito rápido e não saber esperar e tudo, que isso é A bem busca pela interligado. fórmula mágica que eu chamo, do pozinho de pirlim-pim-pim. Isso. E aí entra assim, eu acho que uma pergunta para todo mundo que está ouvindo, com certeza deve ter um amigo, um familiar, alguma coisa, que é aquela pessoa vítima. Cissa, o que que nós fazemos quando nós nos deparamos com uma pessoa que nós amamos? Que às vezes a gente tem uma pessoa que a gente ama, uma pessoa, às vezes é um amigo, um familiar, um amigo de trabalho. A gente se depara com uma pessoa que a gente ama, que a gente quer o bem dela, mas a gente vê que essa pessoa ela se encontra nessa couraça de vitimismo, nessa couraça de que nada dá certo, que tudo tá dando errado na vida dela. E aí a pergunta, né, duas perguntas de novo. A primeira é, como que quem tá de fora, que vê essa pessoa, como que nós de fora possamos agir da melhor forma? Porque às vezes é como a Uhum. gente falou, às vezes a pessoa nem tá vendo isso, né? Não foi dito Uhum. o óbvio para ela. E a pessoa que acha, né? Porque eles nunca falam que são, mas as pessoas que acham que são vítimas, o que que elas podem fazer? Essa é. Antes dessas duas perguntas, eu quero clarificar que o comportamento de vítima, que é um comportamento, não é o que a Sim, pessoa é, isso, tá? É um exatamente, exatamente. comportamento. Nem sempre é só daquela pessoa que fica, ó vida, ó céus, tá? A maior vítima é aquela mulher que eu chamo da Mulher Maravilha ou do Super-Homem, que Aham, aguenta tudo, que diz que pode tudo, tá esgotado, mas para receber só uma batidinha nas costas. Nossa, eu não sei o que eu faria da minha vida sem você. Aquela uhum, mulher que está esgotada, exaurida de fazer tudo, sendo negligenciada por ela mesma e, consequentemente, pelos seus próprios filhos e marido dentro de casa, que é aquela que está fazendo tudo o tempo todo, entra totalmente no seu masculino e uhum, como a salvadora dessa família, assim como o homem também. Então, o comportamento de vítima, ele tem essas duas vertentes, é como um pêndulo. Ora ele pode estar aqui, ora ele uhum, pode estar ali. Respondendo a sua primeira pergunta, como fazer para ajudar alguém que você ama? E é outra pergunta maravilhosa, porque a gente está vivendo isso nesse exato momento, sim, entende? Eu lido com a minha mãe que está nesse comportamento, eu lido às vezes com um dos meus filhos, e a primeira coisa que eu costumo dizer e fazer, aplicar na minha vida é
Primeiro, enxergar que aquela pessoa está em uma precariedade. O que eu chamo de precariedade? Ela ainda não sabe que ela está vivendo algo que não é ela, porque um comportamento não é quem você é como você está se mostrando, Uhum, é como você está agindo, é como você está ali vivendo a tua vida. Porque essa pessoa aprendeu isso ao longo da vida. Então, quando você olha esse comportamento, você separar que essa pessoa é diferente desse comportamento. uhum, Isso traz o olhar que eu aprendi muito dentro da visão sistêmica familiar do concordar. A palavra concordar vem do concor, com o coração. uhum, Então, em primeiro lugar, botar essa pessoa no coração, porque ela está numa precariedade e que notoriamente ela está precisando de ajuda. Mas essa pessoa, na maioria das vezes, não quer ajuda. uhum, Então, você discernir isso. E, em segundo momento, não entrar no jogo da uhum, vítima. Entende? Porque hoje, o que as pessoas estão fazendo inconscientemente é fingir não saber, fingir não ver o que estão vendo e o que estão fazendo ali na sua vida. uhum. Entende? Entendi. Então, quando alguém que você ama entra nesse lugar, uma coisa muito prática que eu faço é tiro ela daquele assunto. Se minha mãe entra comigo numa ligação, ai, hoje como é que você tá? Ai, ai, não sei, tô com muita dor de cabeça. Ai, seu tio não mandou mensagem, não me convidou para festa, não sei o quê. Eu escuto aquilo em um determinado momento, porque é importante para ela se sentir amada, ser Uhum, escutada. Depois entro assim, mãezinha, cada um tem uma escolha, ok? Então tá tudo bem. Mãe, e vem cá, e o que que você quer de presente de Natal? E o que que você já pensou em fazer? Você já comprou sua roupa nova? Tiro ela desse lugar uhum, e levo ela para alguma coisa, para algum tema, para algum assunto que vá tirar ela daquela energia, daquela frequência baixa, entende? fantástico. Esse é a Fantástico. essa é a melhor forma. E, claro, trazer a consciência, sabe, mãe? Tem muitas coisas que você está trazendo aqui que a hora que você sentir que você está pronta para dar um outro passo, eu tenho uma pessoa para te apresentar, você e elogiar essa pessoa, tá? Porque a pessoa que Uhum, está nesse comportamento, ela além de estar com a baixa autoestima e com o amor próprio completamente ausente, ela não se reconhece, é uma dissociação. Então, uhum. fala para essa pessoa o que ela tem de bom. Mãe, você é uma mulher tão corajosa. Nossa, você foi uma mãe tão guerreira. Nossa, mãe, entende? Sim, Quando você traz, né? Aí você relembra a pessoa o que ela é em essência. E olha, isso tem um efeito assim que é lindo de se ver. perfeito. E para a gente poder finalizar o nosso bate-papo, se eu pudesse, eu ficava Ah, muito que mais pena. tempo Quero aqui. mais, quero Tá mais, quero mais. maravilhoso o nosso bate-papo, tô adorando. Eu quero finalizar de uma forma diferente hoje. Eu quero fazer uma coisa que eu acho que muita gente que está nos ouvindo, né? Provavelmente essa mensagem, eu brinco que as mensagens de podcast, com o tempo, mais e mais pessoas vão ouvir. Então, talvez uma pessoa num futuro esteja ouvindo, vendo esse bate-papo, se identificou com algum ponto que a gente falou. E aí eu quero te fazer um desafiozinho pequeno aqui, Cissa. Adoro. Manda, manda, manda. Imagina que você tem uma mensagem, que é esse podcast agora, que talvez num futuro pode ser seus filhos, pode ser seus netos, pode ser pessoas que te amam, pode ser pessoas que nem te conhecem, mas podem ser que essas pessoas elas queiram receber uma mensagem da Cissa. Qual Uhum. que é a mensagem que você daria, que você deixaria para o futuro? Assim, uma mensagem que você deixaria para o futuro dentro da sua profissão para o mundo. Seja gentil, ame e se abra a ser amado. Só Perfeito. estamos aqui por dois motivos: para amarmos e sermos amados. Se você parar para olhar todos os problemas que a gente tem na vida hoje, todas as questões, ou é porque você queria receber mais amor, Uhum. porque você queria dar mais amor. E por algum motivo
você não teve essa oportunidade. Eu brinco muito que eu tenho um lema de vida que é um pouco parecido, que o meu lema de vida é ame, sirva e não enche o saco. Ah, muito bom! Esse, Prático esse, e esse é o objetivo. meu lema de vida. Pessoal, então, todos vocês que estão nos ouvindo, hoje fizemos o nosso podcast com a Cissa, pessoa maravilhosa. Isso aqui é um pouquinho do que vocês conheceram do trabalho dela. Se você está mais a fim de saber um pouquinho mais do trabalho dela, clique no link na descrição. Você vai direto para o Instagram dela, manda um direct para ela, chama ela lá, conversa com ela. E se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho dela, vai na nossa plataforma do BBPA. A Cissa está sempre lá, manda uma mensagem para ela, procura ela lá, que se você com certeza achar ela, você vai se encantar, né? A gente já viu aqui um pouquinho dela. E caso você queira um pouquinho mais, a cada 3 meses a gente sempre tem um evento e a Cissa tá sempre com a gente lá, Ai, sempre dando aquela força. Cissa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Todos vocês que estão nos ouvindo, assistindo, muito obrigado para vocês e até o nosso próximo podcast. Ai, Vem para o Brunão, BPA. gratidão. Vem para o BPA, porque aqui você está num grupo de pessoas que fazem a diferença aqui em Nova York, no mundo, porque a gente já está alcançando o mundo, nos Estados Unidos, e assim vai.